Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 16. Estarei lendo do versículo 16 ao 24. Peço a vocês que prestem atenção na leitura. É um pouco extensa, mas é necessário para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Só que antes da leitura, eu gostaria de pedir a você que deixe aqui o seu comentário, o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Nos ajude a compartilhar a palavra do Senhor, porque essa palavra precisa ser divulgada para que outras pessoas possam ser alcançadas pela misericórdia do Senhor. Amém? E a palavra vai nos falar a respeito de nem sempre que nós estamos na presença do Senhor, nem sempre que estamos fazendo a obra do Senhor, as coisas vão ocorrer tudo bem. Sempre haverá oposições contra nós, oposições espirituais. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou ao cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Glória a Deus. Paulo e Silas estavam fazendo a obra do Senhor, uma vez que esta jovem, ela possuía espírito imundo, ela possuía o espírito de adivinhação, e ali os senhores daquela cidade lucravam com isso, porque colocava ela para fazer adivinhações na vida das pessoas e as pessoas pagavam por esse serviço. Então, quando Paulo expulsou esse espírito, esses senhores se levantou contra ele e mandou que fosse preso, prenderam ele, fez a reclamação aos magistrados, e os magistrados mandou prendê-lo, e ali Paulo e Silas foram presos por fazer a obra do Senhor. Mas, enquanto eles estavam na prisão, Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles cantavam e oravam, cantavam hinos a Deus e oravam ao Senhor. E de repente sobreveio um tão grande terremoto sobre aquele lugar que os alicerces se moveram e logo se abriram as portas e foram soltos das prisões e de todos. Foram soltos as prisões de todos. Paulo e Silas foram considerados ali homens perigosos, do qual mandaram prender, e colocar os seus pés ali no tronco, presos com correntes, além de ter um guarda ali vigiando.
Então, quando nós fazemos a obra do Senhor, o mundo espiritual é movimentado, às vezes ao nosso favor e às vezes contra nós. E nesse caso, foi contra Paulo e Silas. Eles poderiam simplesmente se revoltarem com Deus, mas eles entenderam que a luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os espíritos, contra as potestades. Muitas vezes nós estamos fazendo a vontade do Senhor e tudo se revolta contra nós. A vida parece que vira pelo avesso. E quando nós paramos para pensar, Senhor, por que de tudo isso? É porque nós estamos incomodando o inferno. De alguma forma ele quer nos parar. De alguma forma o inimigo quer nos paralisar. Nós temos que nos levantarmos, nós temos que ter o entendimento que Paulo e Silas teve. Nós não podemos ficar com o olho ali na situação. Nós temos que ver que Deus é conosco e maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo, o que está se levantando contra nós. E se nós nos mantermos firmes com o Senhor, Ele vai vir ao nosso encontro. Assim como quando Paulo e Silas estavam orando, Deus mandou um terremoto para que pudesse abrir as portas daquela prisão e libertar eles. Porém, eles não saíram imediatamente. Quando isso aconteceu, aquele carcereiro, ele, quando viu o que estava acontecendo, ele tentou tirar a própria vida. Mas Paulo chamou ele com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, porque todos aqui estamos. Nenhum tinha saído dali. Ele ia tirar a vida dele, porque se ele não conseguiu guardar aqueles homens, então os magistrados iriam vir contra ele. Mas Paulo e Silas naquele momento gritaram a ele que ele não fizesse isso. E diante disso, diante do que ele viu, ele simplesmente se prostrou aos pés de Paulo e Silas e perguntou para eles o que ele poderia fazer para se salvar. Então ali Paulo respondeu para ele que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E logo ele aceitou Jesus, foram para a casa dele, pediu para ele Paulo e Silas ir até a casa dele. E ali eles cuidaram, de Paulo e Silas, eles lavaram ali os seus vergões, os lugares onde eles bateram, em Paulo e Silas. E depois eles anunciaram o evangelho a toda a sua família e todos aceitaram a Jesus e todos foram batizados. Então, a salvação chegou naquela casa de uma forma diferente. Precisou Paulo e Silas passar pela prisão. Deus poderia trazer a salvação para eles de outra forma, mas esta foi a maneira que Deus escolheu, porque Deus conhecia o coração daqueles que queriam receber a palavra. Deus sabia o que era necessário fazer. Então precisou que aquele carcereiro visse algo extraordinário de Deus na vida dele, para que ele pudesse relatar aos seus familiares. E através desse relato, através desse testemunho, eles aceitarem a Jesus e serem salvos, eles acreditarem no Senhor. Então, muitas coisas que acontecem conosco, muitas vezes não é por nós, mas sim por aqueles que estão a nos observar, por aqueles que estão à nossa volta. Deus vai usar a situação para falar ao coração deles. Quando as coisas nos acontecem, a gente pergunta: Senhor, por quê? Mas a nossa pergunta deve ser: para quê? Nos dê uma direção. O que o Senhor, como o Senhor vai trabalhar na nossa vida através dessa situação, para que o Senhor venha nos abrir a mente, nos abrir o entendimento,
para nós entendermos o porquê de tanta coisa, o porquê de tais coisas. O Senhor pode nos dar livramento, o Senhor pode vir ao nosso encontro, o Senhor pode trazer salvação a nós e a outros. O Senhor pode nos mostrar o que precisa ser mudado através do que estamos vivendo. Se nós estamos vivendo algum momento de sofrimento, é porque o Senhor tem algo a nos mostrar. Tudo na nossa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é por um acaso. Tudo é permissão do Senhor, porque até os fios do seu cabelo, na sua cabeça é contado. Deus conhece, Deus sabe quantos tem. Nada acontece na nossa vida por um acaso. Saiba que Deus está no controle de tudo. E é tudo permissão dele, porque ele tem algo maior a fazer através dessa situação. Não se deixe paralisar. Não se deixe ficar prostrado. Levante-se, faça a obra do Senhor. Faça aquilo que o Senhor te chamou. Ah, mas eu não faço nada. Adore. O Senhor te chamou como adorador. Adore a Ele. Paulo e Silas estavam na prisão adorando, orando e louvando ao Senhor. Então, isso você é chamado. Nós somos chamados para entregar o nosso louvor a Deus. Louve a Ele todos os dias, independente da situação. Louve ao Senhor. Louve a Deus por tudo que está te acontecendo, porque a grande vitória virá. Deus virá com socorro, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor está do nosso lado o tempo todo. O Senhor está conosco. O nosso Deus, Ele está do nosso lado para nos socorrer e para nos salvar e para nos tirar da situação que nós estivermos vivendo. Se for uma situação que causa dor, que causa sofrimento, o Senhor está contigo e Ele vai passar por essa situação junto com você. Você não está sozinha, você não está sozinho, o Senhor está do seu lado. Ele permitiu, mas Ele está contigo. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só na prova. O Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, Ele está comigo e com você nessa situação. Então, creia tão somente no Senhor, no poder que Ele tem sobre a sua vida, que Ele vai te tirar, Ele vai te salvar, Ele vai trazer salvação a você, a nós e a quem estiver ao nosso redor. Quem estiver próximo de nós, haverá salvação através do nosso testemunho, através daquilo que nós temos para contar do que estamos vivendo. As marcas que ficará em nós é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É para nós mostrarmos para o mundo aquilo que nós vivemos e nós passamos e nós vencemos, porque Deus nos deu o livramento. Deus está conosco o tempo todo. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.